Oi, meu nome é Heloísa e eu vou apresentar a entrega 4 da disciplina de Engenharia de Software. Eu vou começar mostrando a execução do nosso jogo Vai e Vem, mostrando as funcionalidades dele, que é dar o passo, ter uma captura de peça, ele vai inverter a direção e o valor quando chegar na borda, e ao final, quando completar a travessia, vai ir para o cabeçalho. Então vamos começar. Eu vou mostrar iniciando. Aqui foi promovida uma captura de peça. O servidor está um pouquinho lento. Aqui, ao chegar na borda, vai alterar o valor e a direção. Aqui não, porque é 2, isso só acontece no caso de 1 e de 3. E aqui a última questão que precisava é a questão de aparecer no cabeçalho, quando completa a travessia. Aqui também chegou, foi pro cabeçalho. E assim a gente vai seguindo. Aguardar. Tentar promover um fim de partida aqui. Mas o fim de partida acontece quando tiverem 4 peças no cabeçalho. Aqui foi mais uma. E aqui mais uma. Bom, agora partindo para a modelagem do programa, dando foco nas correções feitas em relação às críticas da entrega 3 e algumas modificações que a gente fez nos diagramas, principalmente voltado para receber jogada e mover peça. Bom, começando aqui, esse diagrama a gente arrumou as setas que o professor criticou na última entrega, estão arrumadas, e aqui a gente acrescentou mais um caso de uso auxiliar. Outra crítica que o professor fez foi em relação aos fragmentos combinados e inicializar peça no tabuleiro. Iniciar partida e receber determinação de início estão praticamente iguais às entregas anteriores, então eu vou focar somente no que o professor criticou.
Aqui, os opts, dá para ver que quando não há um else, está sendo usado os opts, conforme a crítica do professor. Então, isso foi consertado. Além disso, tiveram algumas modificações para deixar a lógica mais condizente com o código. Tiveram mais alguns getters, setters, em relação a essa questão de trocar uma peça de posição. Também foi adicionado o estereótipo collection na posição, por se tratarem de várias posições. Essas são as modificações principais feitas em inicializar a peça no tabuleiro. Também, para ficar com o diagrama condizente, a gente acrescentou avaliar fim de partida em mover peça e receber jogada, já que a gente acrescentou no outro diagrama e transformou como um caso de uso por ser muito usado nos nossos diagramas. Agora eu vou apresentar as principais modificações e a lógica de mover peça e receber jogada, trazendo também algumas correções que o professor solicitou na entrega 3. Não há nenhuma informação a pontuar em relação à correção da entrega 3, mas o diagrama de mover peça de atividades também foi modificado, objetivando a consistência com o código. Então aqui a gente acrescentou algumas coisas, como, por exemplo, aqui em peça tomada a gente vai definir passos para 1. A gente alterou algumas nomenclaturas, como avaliar passos restantes, enviar jogada para jogador remoto. Acrescentamos algumas notas também, avisando que vai ser refinado melhor no diagrama de sequência. E esse é um geral do diagrama de atividades de mover peça. O diagrama de sequência também foi alterado, objetivando essa equivalência com o código. Então, primeiro a gente vai ter um clique da interface, e depois isso vai ser passado através de um dicionário para o tabuleiro poder tratar. Então a gente vai ver a questão de posição selecionada, o turno, se for o turno, se for o turno, a gente vai continuar com essa questão da posição selecionada, vai obter a peça que está na posição. Se não houver, vai falar que a posição é vazia, ou seja, não foi válida. Vai avaliar a questão da peça selecionada, que também tem um refinamento, mas não foi muito alterado, então não será muito comentado. Em seguida, vai obter o valor da peça para que possa ter essa lógica de caminho, de passos. Aqui vai ter a questão de dar os passos, verificar o fim da borda. Após isso, verificar o fim do tabuleiro. Em seguida, o avaliar tomada de peça. E aqui também foram uma das críticas do professor na entrega passada, que foi que a gente não pontuou que era um caso de uso dar passo, e aqui a gente está usando uma nota para simbolizar que é um caso de uso. Após avaliar tomada de peça, a gente vai definir a nova posição. Se a nova posição for none, ou seja, aqui quer dizer que já está no cabeçalho, a posição final para retornar para o dog vai ser 0. Se não, vai definir um ocupante e vai calcular essa nova questão da nova coordenada a partir da posição. Ao final, vai inverter o turno, tanto do jogador local, tanto do jogador remoto. E por fim, aqui, trazendo as últimas questões desse método, em interface, vai obter o estado do jogo do tabuleiro, com o auxílio de serializar peça, atualizar a interface, atualizar o menu para garantir que esteja desabilitado ou habilitado, vai enviar a jogada e, por fim, se nada disso acontecer, vai enviar uma mensagem falando que deu algum problema durante essas questões. Esse é o mover peça. Com relação aos diagramas, que são auxiliares em mover peça, como avaliar peça selecionada, avaliar tomada de peça com caso de uso, dar passo, avaliar fim de partida, também houveram algumas modificações, mas serão passadas mais por cima. A gente vai obter a cor, que são sempre as peças aliadas. Se não for a cor do jogador local, vai falar que é a peça do time de aniversário e vai retornar isso. Aqui vai informar a peça no tabuleiro. Se a peça estiver em jogo, ok. Se não, vai falar que a peça está fora do tabuleiro. Esse é o avaliar a peça selecionada. Em dar passo, objetivando o cálculo de dar passo, vai obter a cor, obter a direção da peça, obter a posição, vai remover da posição atual, vai obter a coordenada
achando a coordenada da posição no tabuleiro. Aqui vai calcular a nova posição, vai alterar para a nova posição encontrada e vai decrementar os passos, retornando um novo valor de passos. Em avaliar fim de partida, primeira coisa a gente vai verificar o fim do percurso, que aqui é verificar se está em alguma borda. Se for true, vai mover a peça para o cabeçalho. Não, perdão. Aqui vai verificar se ela está na borda com o vem. Se for apenas na borda, não dá para mover ela no cabeçalho, e sim para alguma das bordas, porque ela ainda está em jogo. Bom, se o fim de percurso for true, vai mover para o cabeçalho, vai alterar a posição para uma posição vazia, vai adicionar a peça no cabeçalho, vai verificar se as peças são suficientes para declarar a vitória. Se sim, vai validar o fim da partida, vai alterar o estado para não em andamento, vai alterar o vencedor, que pode ser o jogador local, e se isso não acontecer, se não for fim de percurso, vai simplesmente alterar a direção da peça e alterar o seu valor, já que teve essa chegada na borda. Então, vai trocar o valor para 3, se for 3 para 1, se for 1 para 3. Em avaliar tomada de peça, também houver algumas modificações. Aqui, da peça sobreposta, vai ver a posição atual dela, vai verificar se a posição está ocupada. Se sim, vai ter a questão de tomada da peça. Então, vai obter a peça que foi sobreposta, vai restaurar essa peça para a posição inicial a partir desse método, que é obter o ID dela, obter a cor, vai remover o ocupante, vai calcular por meio dessas informações a nova posição inicial, vai, dentro desse método, vai chamar obter posição após isso, para que se possa alterar a posição aqui embaixo, e por fim vai definir o ocupante, que é a peça, na nova posição inicial. Caso não seja true, vai apenas retornar falso. Com o mesmo objetivo de mover peças, de também buscar uma consistência entre diagrama e código, nós também atualizamos a questão de receber jogada. Aqui vai primeiro verificar a questão da partida em andamento e vai prosseguir. É bem parecido com o que a gente fez anteriormente, mas a gente acrescentou algumas questões, como, por exemplo, um caso especial, ele é tratado caso a peça que seja enviada na jogada, a posição final dela não esteja vazia, esteja igual a 0, que quer dizer que ela está no cabeçalho. Então, a gente precisa tratar essa questão também, que ela vai ser tratada no diagrama de sequência, como está informando aqui. Então, identificando a posição de início e de final, vai ver se teve alguma tomada de peça para redefinir essas peças tomadas, e daí em seguida vai ter essa questão de alocar a peça na posição final e atualizar a interface com essas informações obtidas da jogada, do que você recebeu da jogada. Por fim, vai verificar se é fim do tabuleiro, se sim, vai avaliar o fim da partida, se não, vai obter o estado do jogo e vai atualizar a interface. Agora, no diagrama de sequência, nós tivemos bastantes alterações também. Vai receber da interface esse método. Aqui a primeira coisa vai ser verificar se a partida está em andamento. Se ela estiver em andamento, nós podemos fazer um método. Aqui recebendo jogada em tabuleiro, primeira coisa vai ser obter a posição de início. Vai obter a peça movimentada, vai remover da posição inicial a peça movimentada. Aqui a gente tem a questão do caso especial de caso ela esteja no cabeçalho. Se posição fim, que foi obtida do dicionário, for igual a 0, a gente vai redefinir as peças tomadas e vai avaliar o fim do tabuleiro. Mas como não é uma posição válida, não se tem essa alteração de posição por conta que não é um objeto posição. Então aqui a gente tem um caso especial tratado nesse if. Caso não, vai obter a posição de fim como padronizada a partir desse método, em que vai retornar uma posição, e aí vai fazer a mesma coisa que aqui em cima, só que com a posição. Vai redefinir as peças tomadas, caso tenha, vai alterar a posição para essa posição final, vai definir o ocupante na peça nessa posição final, e vai verificar o fim do tabuleiro. E daí aqui vai chamar aquele método de fim de partida, que já foi mostrado. Ao final, vai inverter o turno, tanto do jogador remoto quanto do jogador local. Caso
match status seja finish, ou seja, se ele recebeu do dog da jogada que a partida foi encerrada no jogador local, então a gente vai alterar o vencedor e aqui a gente vai considerar a partida, vai alterar o vencedor para o jogador remoto, porque aqui como ele recebeu um match status, ele não foi ele que ganhou, então foi o jogador remoto. E por fim, tu vai considerar a partida em andamento igual a false para que essa partida seja encerrada. Aqui ao final do método interface, a gente tem a questão de atualizar a interface, como já foi comentado. E por fim, se a partida ela não estiver em andamento, vai entrar nesse if aqui, mostrando uma mensagenzinha final de que a partida foi encerrada. O método auxiliar ali é o redefinir peças tomadas. Em redefinir peças tomadas, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com restaurar peça posição, mas para todas as peças que forem tomadas, obtendo a cor, obtendo o ID, obtendo a direção. Se a direção for igual a vem, a gente vai alterar essa direção para que o cálculo da posição inicial seja feito corretamente, porque o cálculo da posição inicial, ele depende da direção, então a gente precisa alterar a direção para que esse cálculo seja feito corretamente. Depois vai calcular a posição inicial com base nessa direção e por fim você vai voltar para a direção anterior para garantir que tenha entrado no cabeçalho, porque esse caso aqui é o caso especial de que a posição é igual a zero, então a peça está no cabeçalho e tem que ter esse tratamento especial. Se não, vai obter a coordenada posição, a posição início como argumento, a posição fim como argumento para essa coordenada. Aqui vai ter avaliar o número de passos, que foi refinado na modelagem de algoritmo, que vai descobrir o número de passos. Enquanto a posição da peça não for a posição final, ele vai continuar dando os passos e verificando o caso de tomada de peça. Trazendo rapidamente as mudanças feitas nos diagramas de algoritmos para que tivesse essa consistência entre código e diagrama, e também para que pudesse colocar as notas que o professor pediu, avisando onde que está sendo usado esses algoritmos. Aqui, por exemplo, em avaliar fim de partida, com avaliar vitória. Aqui a gente tem um algoritmo muito parecido com o da entrega passada, porém a única alteração foi que nós acrescentamos também um contador de peças vermelhas, já que antes a gente considerava somente as jogadas do jogador local, porém tivemos algumas alterações e agora nós consideramos essa contagem das peças vermelhas também. Então aqui, peças vermelhas ou azuis, maior ou igual a 4, vai retornar true e essa é a maior diferença deste método. Em calcular nova posição e praticamente em todos os algoritmos que a gente fez, as maiores diferenças são com relação a considerar as duas cores que antes nós não considerávamos. Todo o restante da lógica permanece igual. E também nós colocamos as notas avisando em qual diagrama de sequência está sendo usado aqui em dar passo. Obter estado jogo tiveram poucas diferenças que foram principalmente em relação às informações passadas. Aqui nós vamos passar apenas uma lista de peças de serializar peça. Aqui também, serializar peça. São as informações mais básicas da peça para atualizar a interface. Então aqui cor, valor, direção, a posição, sendo que se ela for none, quer dizer que ela está no cabeçalho, mas ela vai passar para cá também. E se não for, então vai passar a coordenada como XY como uma tupla. E aqui também passando os diagramas que usam esse método. Tanto obter estado jogo, como atualizar a interface, como serializar peça, restaurar estado inicial, iniciar partida, mover peça, receber jogada, receber determinação de início e receber notificação de abandono, utilizam esse método. Em atualizar a interface, nós também tivemos algumas modificações. Aqui a gente acrescentou aquela atualização do menu para desabilitar quando for necessário. Aqui a gente tem um looping principal que é para redefinir as posições do tabuleiro, que já era utilizado. Aqui é a mesma coisa da nota avisando os diagramas usados. Aqui a gente vai ter um novo looping que vai definir as peças para cor, ou azul ou vermelha, e a depender da direção que vai usar uma imagem específica, que vai ser ou vai ou vem, e aqui é a mesma coisa para o vermelho. E daí vai redefinir aqui embaixo.
Após isso, a gente tem um looping da questão do cabeçalho, que é colocando as imagens no cabeçalho se tiver winner board. E daí, aqui vai ser preenchido vazio. Agora, para colocar as peças, a gente vai fazer 2 loopings aqui, que vão preencher o cabeçalho com as peças que tiverem nessas listas e colocar de baixo para cima no cabeçalho as peças. Aqui neste looping, a gente vai ter a questão de um looping básico para colocar as peças vermelhas numa lista auxiliar de peças cabeçalho vermelhas para atualizar aqui em cima e aqui também nas azuis. Então, preenchendo essas listas, aqui a gente vai usar para atualizar aqui em cima a interface. Essas foram as modificações feitas. Aqui, tanto em calcular posição inicial, é a mesma coisa de calcular nova posição. Nós alteramos para que pudesse incluir a questão das cores, e daí vão ter mais possibilidades considerando as direções. Então, essas são as principais modificações de calcular a posição. O restante da lógica é basicamente igual à entrega anterior. Em restaurar para essa posição, a mesma coisa, nós também consideramos a questão da cor. E é basicamente isso também. Aqui em avaliar número de passos, também nós estamos considerando a questão da cor. E são essas principais modificações feitas no diagrama de algoritmo. Por fim, com foco nas correções solicitadas pelo professor, a revisão do diagrama de estado de tabuleiro. Aqui nós revisamos e nós colocamos nas notas os atributos relevantes para esse método, para os estados criados para o tabuleiro. Então, nós colocamos os atributos de posição, peças, partida em andamento, a cor do jogador local, que também é um atributo, e as peças no cabeçalho jogador. Já que cabeçalho jogador é um atributo também, nós estamos usando as peças para diferenciar quando vai ter ou não peças possíveis. Aqui, a gente tem 2 possibilidades. Pode estar preenchida a questão das peças ou não, enquanto vamos esperando a jogada tanto do jogador local quanto do jogador remoto. Essas foram as principais diferenças feitas no diagrama de estados. Bom, com um foco maior na questão da lógica do jogo de mover peça e receber jogada, e com um foco maior também na questão do diagrama de sequência e de algoritmo das questões tratadas, foi essa a apresentação. Tiveram outras modificações, mas não foram muito relevantes para a questão, e nós focamos principalmente nessa questão da lógica do jogo e na questão das correções solicitadas pelo professor na entrega 3. Então, com isso, eu encerro a apresentação.